Como diagnosticar as principais doenças endócrinas em pets? Então, nós primeiro falamos da clínica, né? E que você vai ter uma desconfiança muito séria. Agora, como você tem que diagnosticar? Com testes endócrinos, né? Como a gente está mexendo num eixo endócrino, essa história eu já ouvi falar isso e acho extremamente assim passível de críticas mesmo, um médico veterinário que faz tratamento para doença endócrina sem ter o diagnóstico confirmado laboratorialmente. Lembra, gente? Por exemplo, no caso da tireoide, ele é um hormônio trófico. O que significa isso? Ele é um hormônio que ele interfere em todas as células do organismo. Todas as células sofrem um efeito do hormônio tireoideano. Se você, por exemplo, acha que eu desconfio que seja e prescreve sem exame, você lembra que você está atuando diretamente no eixo hormonal. E isso, obviamente, que vai prejudicar o animal, porque você está dando um hormônio desnecessário para um animal. E um dos órgãos que tem um impacto muito grande com isso é o coração, né? Então, se o animal já tem aí uma certa alteração cardíaca, você pode desencadear o óbito do animal. Ele pode entrar em arritmias, e até vir a óbito. Então, jamais se prescreve um tratamento de cunho endócrino sem você ter o teste hormonal específico, Então, você pode, por exemplo, fazer cortisol basal no caso do hiperadreno, para ter uma ideia. Mas você tem que prosseguir, esse é um primeiro ponto que você pode caminhar. Mas a dosagem do ACTH, ela é de suma importância. Então, você precisa fazer para você avaliar. Diabetes, você vai fazer a glicemia desse animal e a frutosamina, porque ele, por exemplo, pode estar naquele momento ali, ele está em jejum, e ele ter, por exemplo, uma glicemia ali meio limítrofe, né? Mas se você, por exemplo, fizer uma frutosamina, você acompanha, né, as flutuações que a glicose, na verdade, que a insulina e a glicose fizeram, então, no organismo do animal nesse intervalo, Então, ele é muito importante que seja acompanhado dessa forma. Para você estabelecer, inclusive, o tratamento, lembrar que você precisa fazer a curva glicêmica. O que é a curva glicêmica? Você medir o dia inteiro, a glicemia desse animal, medir o dia inteirinho, Você pode medir, por exemplo, de 1 em 1 hora, e para você acompanhar como ela flutua durante o dia. A partir depois da dieta que você prescreve, você vai ter que prescrever também exercícios mais moderados, Então, é bem assim, trabalhoso, mas muito interessante, porque eles respondem muito, muito bem, Então, dosagens hormonais, no caso, por exemplo, da tireoide, você tem que dosar o T4 livre por diálise, e o TSH. Então, você tem que ver, por que o T4 livre por diálise? Porque ele, na verdade, não sofre grande influência, né, e você consegue pegá-lo pontualmente, outra coisa, não adianta querer dosar os hormônios em laboratórios que não tenham padronização para animal, que seja, por exemplo, laboratório humano. Não dá certo, você tem que dosar naqueles que são realmente padronizados para os valores em animais, certo? É importante que você faça a dosagem previamente. Também interfere demais se o animal, por exemplo, estiver recebendo um tratamento, Por exemplo, que esse tratamento tenha corticoide. Tem que se interromper o tratamento, deixar esse animal tipo 20 dias, um mês sem tratamento, para que você consiga, então, fazer a dosagem e tenha o valor fidedigno de todo o processo.
Óbvio, tem animais que você não consegue tirar porque ele tem outros componentes associados. Então, se você for dosar assim, você tem que analisar os teus resultados, nunca perdendo de vista esse tipo de informação. Perfeito?